Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma semana de aula, né? E aí, como a gente vinha falando antes, a gente vai dar uma continuidade no mesmo conteúdo, que fala sobre a litosfera, natureza e sociedade. E aí, nessa semana, a gente vai ver os agentes externos naturais e também a ação humana. Semana passada, a gente viu os agentes internos e toda a movimentação que existia no interior do planeta Terra e que causava modificações no relevo. Hoje, a gente vai fazer referência ao relevo externo, né? A parte externa do nosso planeta. E aí, gente, é, é importante a gente entender que existem muitas situações, tanto naturais como também pela ação humana, que causam modificações no relevo, certo? Então, tipo, a gente pode se deparar com diversas situações em diferentes espaços que se caracterizem, tanto que passa pelo o processo de modificação natural, como também pela ação humana, certo? E aí, a gente tem aí na página 115 as forças externas que modificam esse relevo. E é aí um dos principais que o livro de vocês aborda é justamente os processos de erosão. Quando a gente fala de erosão, a gente já consegue fazer a relação aí que é aquela degradação do solo, né? Onde o solo sai prejudicado devido a alguma consequência. Geralmente, a gente associa essa erosão a um processo de chuva num terreno que foi aí desprotegido, né? Então, quando tira a proteção do próprio solo, que chove, fica aí o processo, se inicia, né, na verdade, o processo de erosão. Só que aí no livro de vocês, se vocês acompanharem, vocês vão perceber que existem vários tipos de erosão causado de várias situações. E aí a gente tem o primeiro, né, que é a erosão pluvial, que a gente é o que a gente mais tende a conhecer na nossa região, né? Que aí são nas áreas onde chove e há aquele processo de escoamento de água que vai fazendo o processo erosivo. Esse é o mais comum da nossa região e que a gente também está mais acostumado a ver no nosso dia a dia, principalmente quando a gente vai para as áreas rurais. Só que além delas, existem outros, né? A gente tem também a erosão fluvial, né? Que é o processo de escavação que acontece geralmente em rios. Então, a mesma água que percorre diariamente o mesmo percurso desse rio, ele acaba também que transformando esse relevo. Tanto é que na maioria das vezes, quando passa, o rio tem um processo de cheia, né? Que a gente chama o processo de cheia, que se resume aí, que é quando tem chuvas intensas, né? E a quantidade de água que passa nesse rio aumenta, é, ele também, conforme a força da água que vai percorrendo o rio, também vai levando alguns sedimentos. Então, por isso que existem alguns processos onde o rio se inicia de uma forma mais estreita, e aí depois que passa uma cheia, que essa água recua novamente, fica como se fossem umas barreiras mais afastadas, né? A força da água sai fazendo uma nova escavação e alargando o leito desse rio. E aí esse processo, né, é intitulado aí de erosão fluvial, né, que é justamente a que sofre a interferência dessas águas dos rios. Então ela tanto pode alargar, né, esse rio, como ela também pode estreitar. A diferença é a quantidade de água que percorre diariamente nesse rio, certo? É interessante a gente ser dito essa questão da intensidade de água do rio, porque alguns rios, no período de escassez de chuva, né, eles tendem a diminuir a quantidade, e alguns rios também chegam a secar. E aí, quando esses rios secam, a gente consegue perceber, ter uma noção maior do processo erosivo que foi causado ao longo do tempo pelas águas dentro daquele rio, tá? A gente tem também a erosão marinha, gente. E a erosão marinha é o quê? Acredito que todos vocês já foram numa praia antes, né? E aí a própria onda do mar fica naquele processo de vai e vem. E quando a água recua para dentro do mar, ela sempre leva areia, né? Então, quando a onda está muito agitada, a gente consegue perceber nitidamente que tem um movimento de terra dentro dessa água.
E aí, esse movimento das ondas também pode causar aí o processo erosivo. A diferença é, nas áreas praieiras, a gente não consegue ter tanta dimensão do processo que acontece, né? Porque há diferentes níveis de água ao longo do dia, né? Da força dessas ondas. A erosão marinha, gente, ela fica mais evidente quando a gente vai visitar os paredões, que são aquelas partes do relevo que fica mais alta, e aí, com o passar do tempo, a gente vai percebendo que aquela montanha aquele paredão, ele vai diminuindo, porque a onda, conforme ela bate no paredão, ela leva para dentro do oceano uma parte do relevo que cai, né? Então a água também interfere no processo de sedimentação desse relevo e que também traz aí as modificações para ele. Temos também o tipo de erosão glacial. A erosão glacial, pessoal, a gente já viu, né, que alguns relevos, quanto mais alto ele é, mais há a probabilidade de formar gelo, camadas de gelo no seu topo. E a erosão glacial é basicamente esse gelo que fica aí acumulado no topo da montanha. E é um processo de acumulação, né? Quanto mais dias passa, quanto mais frio for, mais a camada de gelo vai aumentando. E aí, esse gelo, ele também passa por um processo de derretimento, né? Só que é bem mais lento, porque geralmente essas montanhas que têm a presença desse gelo ficam num relevo geralmente mais próximo às áreas glaciais, né? As áreas mais frias. E aí esse processo de derretimento dessas geleiras acontece conforme a temperatura do dia. E aí, por ser um processo lento, o escoamento dessa água também, né? Vai sendo lento e ao mesmo tempo numa proporção de água menor. Então, tanto a quantidade de gelo no topo da montanha, como também esse processo de gelo, causa também danificação na montanha. Por quê? Porque existe aí um processo de fragmentação, porque a própria temperatura fria, né, já vai deixando a montanha mais frágil em cima. E aí, com a acumulação de camadas de gelo em decorrência da temperatura, o gelo também começa a pesar. E aí, tanto o peso do gelo, como também o processo de variação de temperatura, né, no topo da montanha, acaba que colocando aí em comprometimento o tipo de relevo de uma montanha, né? Então, ela pode sim chegar a se fragmentar e começar a ter um processo também de erosão. Conforme o gelo vai derretendo, vai levando aquelas partes da montanha que estão mais fragilizadas. E aí, por fim, a gente tem a erosão eólica, que é o tipo de erosão provocada pela força dos ventos. A gente acha que não, que é besteirinha, né? Que tipo, um vento, o que é que um vento pode mudar numa paisagem, né? Tipo, é só o vento. Mas na verdade, a força do vento é grande responsável também para modificar as formas de relevo. Porque vejam só, acredito que todos vocês já viram quando está tendo aí muito vento, muita ventania, seja na cidade ou na zona rural, que leva poeira. Então, aquela poeira que o vento está levando, ela está sendo retirada de um lugar e sendo depositada em outro por causa da força do vento. Então, tanto o relevo que aquela poeira foi extraída é modificada, né? Passa por um processo de modificação, como também aonde ela vai cair. Então, até em casa mesmo, quando a gente vai ver as mães da gente fazendo faxina em casa, que o móvel tem poeira. Quando a nossa mãe limpa, vai ficar com uma característica diferente. Quando tem o mesmo processo de sedimentação dessa areia e o móvel fica todo empoeirado, também está mostrando aí outra modificação nesse relevo, né? No caso, na estrutura do móvel. Então, do mesmo jeito que a nossa mãe limpa, é como se fosse o lugar que aquela poeirinha solta saiu. Vai ficar com uma camada a menos de areia. E aonde ela fica, quando ela se fixa no móvel, é como se fosse aonde o vento parou e a poeira voltou para o relevo, certo? E aí, essa erosão eólica, gente, através das forças dos ventos, ela é capaz de mudar não só o relevo em si, né, a estrutura do nosso solo, mas também outras formas. Até a própria rocha, que é um material mais denso, né, mais grosso,
ele sofre alterações em decorrência da força dos ventos também, porque a rocha vai se fragilizando com a ação do vento e das chuvas e a variação térmica que acontece aí ao longo do dia. Então, ela vai se fragmentando, é como se fosse descamando lentamente. E aí, quando vem o impacto do vento, também dá uma acelerada aí nesse processo erosivo da rocha, certo? Então, um exemplo claro do efeito da erosão eólica são nas dunas, né? Que são aqueles lugares com maior acúmulo de areia, aquela areia mais solta, tipo o deserto do Saara, né? Então, quanto mais solta for o solo desse relevo, mais ele passa por modificações em decorrência do vento, tá certo? Da ação dos ventos. E aí, todo esse processo erosivo, né, que é a pluvial, fluvial, marinha, glacial e eólica, ela sofre alteração, principalmente em decorrência da natureza, né? Quando se fala dessa fragmentação erosiva. Só que o relevo ele também passa por modificações em decorrência da ação humana. Então, por exemplo, se a gente vai construir uma estrada nova, a gente altera o relevo. Se é necessário fazer um túnel ou uma estrada para subir uma serra para chegar a outra cidade, também vamos fazer uma alteração nesse relevo. O próprio processo de urbanização, né, de construção aí na área urbana, causa modificações no relevo, porque afinal de contas a gente está mexendo numa situação que foi toda montada pela natureza e que tem um círculo, né? É como se fosse uma cadeia alimentar, tem o círculo de construção e o de sedimentação, e o homem começa a interferir nisso aí diretamente. Então, tipo, se tem uma rede de esgoto que deságua dentro de um rio na rede urbana, é uma consequência da ação humana. Se o rio, no período de cheia, invade a cidade, também é por causa da estruturação que o homem executou naquele relevo. E aí, todas essas situações que tem uma alteração do homem e que a natureza dá uma revirada, é porque foi mal arquitetada. E aí, como assim, professora, foi mal arquitetada? Tipo, como eu estava falando antes, a natureza tem um ciclo de funcionamentos, né? Então, tipo, os mananciais, né? Aquelas florestas que ficam às margens dos rios, servem de proteção contra a erosão. Aí o homem vai tirar aquelas árvores porque vai fazer uma plantação de outro tipo de coisa. Só que no momento que ele faz a plantação, ele não está colocando a planta necessária para dar sustentação e proteção àquele solo. Então, quando chover, vai começar o processo de erosão num roçado, por exemplo. Quando o rio ficar com muita água, também vai sair alargando esse rio. Então, em decorrência do processo de produção do homem, né, da força de trabalho que o homem executa num determinado espaço, vai causar alterações nesse relevo também, tá? E aí, por hoje, a gente fica com essa parte resumida, tá? A gente vai voltar a falar sobre esse assunto na sala de aula. Quem tá no remoto, de praxe, gente, teve dúvida, pode me procurar, tá? Tanto na parte de ler, né, o conteúdo, como também durante a prestada de atenção na explicação do vídeo, assim como também na atividade, tá bom? Um grande cheiro para vocês e a gente se encontra em breve.